Olá pessoal do sétimo ano, Colégio Nossa Senhora Aparecida. Era para ter rolado a nossa aula hoje de manhã, mas infelizmente por problemas de transmissão não foi possível. Do mesmo modo, eu resolvi gravar esse vídeo para poder orientar vocês a respeito das tarefas e atividades que vocês têm. Eu vou disponibilizar essa videoaula no YouTube e lá no nosso canal do Telegram. As tarefas relacionadas ao desenho, vocês também podem, ao longo da semana, ir postando lá no Telegram. E as atividades relacionadas à parte escrita, vocês coloquem no portfólio, que quando a gente retornar de toda essa situação, eu recolho esse material para avaliação. Então, observem o seguinte, eu vou colocar vocês lá no site, aparece aí a imagem da tela do site. No link, lá no Telegram, eu vou postar o link do site com essa aula também, se vocês quiserem acompanhar os slides que tem aqui nesse site e poder pesquisar um pouquinho mais, pode ser acessado através do endereço eletrônico que eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp também. Então no grupo do WhatsApp e no grupo do Telegram vai ter o link para o site e também os links para a videoaula dessa aula do grafite, perdão. Muito bem. Então observando aqui, gente, o seguinte. Só um pouquinho, porque como tudo é ao vivo aqui, eu tenho que verificar se está ok. Tá ok. Então observem aqui o slide do grafite. A nossa aula vai estar relacionada com esse personagem aqui do Rui Amaral, o Bicudo. O Rui Amaral, ele é um artista que trabalha com desenho animado, com web art, com pintura, com instalações. Ele é um artista bem diversificado, além do grafite. Ele já teve trabalhos na Bienal de São Paulo, ele tem um acervo no MASP, ou seja, ele é um artista bem conhecido no universo da arte. Aqui nós temos nesse slide algumas questões que vocês não precisam responder, porque a ideia era, na aula de hoje, lá no Google Meet, nós termos conversado um pouquinho sobre esse personagem, o Bicudo. Mas o Bicudo representa essa ideia toda de alegria, que é o trabalho que o Rui Amaral desenvolve com esse personagem. Nos próximos slides a gente vai ver algumas obras, né, do Rui Amaral. Ele gosta de trabalhar muito com cores alegres, cores quentes e frias, com uma série de elementos da natureza, ou seja, é um trabalho que tem muito essa ideia da alegria. A gente pode ver nesses slides aqui um pouco mais dessa referência do trabalho dele pelas ruas aí públicas de São Paulo. Então quem visita esses espaços, quem passa por esses espaços, vai se deparar com essa obra do Bicudo do Rui Amaral. Vejam mais detalhes, né? Aqui os detalhes dos quadros deles, da pintura dele. Ele trabalha muito também em fachadas de prédios, né? Olhando para esses slides, vocês vão ver esses brinquedinhos que são destinados ao público adulto, que são esses objetos de decoração para colecionadores chamados de toy art. E o Bicudo, como eu falei antes, quem recebe geralmente esse presente. Ele recebe, além do personagem Bicudo, recebe paz, recebe alegria, saúde e sorte. Então esse personagem simboliza todos esses elementos. Gravem bem isso, porque na nossa prática nós vamos relacionar com essa ideia, desse simbolismo todo de paz, de alegria. Vamos trazer para a nossa aula uma energia positiva, porque a gente está diante de toda essa situação, dessa pandemia,
desse confinamento, e a gente está sendo bombardeado muito com essas ideias, né, de tristes notícias que parecem que não vão a lugar nenhum. Então vamos trazer para a nossa vida um pouco disso, dessa alegria, dessa paz, que é o que esse personagem do Rui Amaral está representando. Certo, pessoal? Aqui nós temos mais uma obra, mais uma imagem de uma fachada de 35 metros que ele fez juntamente com outros 4 grafiteiros que ajudaram na execução dessa imagem. Tá? Seguindo aqui, eu tenho esse slide que vai falar um pouquinho sobre o Rui Amaral, esse artista multimídia, que aí vocês podem inserir lá no portfólio essas informações. Então aqui tem um pouquinho sobre a biografia dele, mas vocês também podem acessar outros endereços, outros sites para pesquisar um pouquinho sobre ele. Bom, aqui nós temos também uma questão que é uma pergunta lá do portfólio, que é o Grafite História. Esse texto aqui vai contar um pouquinho da história do grafite desde a pré-história, dos homens primitivos que pintavam nas paredes das cavernas, até os dias atuais. Então vale a pena vocês conferirem esse slide e responderem as questões lá do portfólio. No próximo slide a gente tem aqui algumas gírias, tá? Alguns termos utilizados pelos grafiteiros, e esse slide em específico vocês não precisam fazer ele, tá? Ele está aqui, mas não é necessário fazer essa tarefa. Ok? Então, agora nós temos o portfólio, que tem na questão 1, descreva o grafite e a história. O B é falar um pouquinho sobre o Rui Amaral, que tem naquele slide lá. Um resumo, uma síntese sobre o trabalho dele. Principais gírias, tá? A número 2, qual a relação do hip hop com o grafite? Tá? Isso vocês podem buscar informações sobre todo esse contexto aí. E o 3, tá? Que é as perguntas do slide 2. Vocês não precisam fazer, que está no PowerPoint. Tá? Eu vou até retornar aqui para vocês observarem. Slide 2. Essas questões aqui vocês não precisam fazer, tá ok? Era para ter sido feita em aula junto com vocês na manhã de hoje. Bom, vamos então falar um pouquinho sobre a oficina de criação, tá? Essa oficina de criação, gente, ela tem a seguinte ideia. Eu vou ler aqui a pergunta e vou tentando explicar para vocês. As dúvidas que surgirem referente a essas questões todas, vamos colocando lá no Telegram, tá? Que aquele é um canal bom para a gente ir conversando e tirando todas as nossas dúvidas a respeito da aula. Através dos seus estudos realizados com o Cartoon, tá? Que foram aquelas aulas que a gente realizou antes do nosso confinamento, antes da gente entrar para esse período de aulas à distância, né? Em aulas domiciliares, melhor dizendo. Elabore um personagem assim como fez Rui Amaral. O personagem bicudo representa alegria, paz, sorte. Ele representa cidadania, ativismo e arte e educação. Portanto, agora é a sua vez de criar um personagem que represente a felicidade. Utilize os materiais para colorir. Então, baseado naqueles desenhos de cartoon que a gente estudou anteriormente, agora vocês vão fazer o personagem que represente a felicidade. Como ele vai ser esse personagem? Que aparência ele vai ter? Ele vai ter uma forma humana ou ele vai ter uma forma de um animal? Qual é as características que vocês vão dar?
lembrem que vocês exercitaram com o cartoon. É uma boa possibilidade de vocês praticarem isso novamente com esse personagem, com o bicudo. E aí vocês podem utilizar os materiais que vocês têm em casa, né, para colorir e deixar essa obra perfeita, essa obra maravilhosa, como só vocês sabem fazer, né, turma do 7º ano. Atividade 2, aí vocês vão elaborar o seguinte, com o personagem elaborado por você, prontos, né, por vocês, da atividade 1, vocês vão criar uma cena bem divertida, tá? A cena pode ser feita somente num quadro ou em forma de tirinha, tá? Até 3 quadradinhos, como se fosse uma tirinha em quadrinhos, tá? Ou apenas uma cena colocando esse bicudo, esse personagem criado por vocês, não o bicudo é do Rui Amaral. Esse personagem de vocês, colocar ele numa cena de esporte, sei lá, ele fazendo numa cena de skate, só um desenho assim com ele fazendo algum tipo de manobra com o skate. Pode ser jogando futebol esse personagem, ou seja, colocar uma cena bem divertida esse personagem que vocês criaram. Então, recapitulando, na atividade 1 da oficina de criação, vocês vão criar o personagem de vocês que represente a felicidade, pode ter características do cartoon, e na atividade 2 uma cena bem divertida com esse personagem que vocês criaram, ok? Era para nós também falarmos um pouco sobre a atividade de robótica. Atividade de robótica, então eu vou deixar para colocar lá no Telegram o que vocês devem fazer nessa semana. Pessoal, eu peço que vocês procurem fazer essas atividades, não deixar elas acumularem para a semana seguinte. Utilizem esse tempo todo dessa semana, que é de hoje até a semana que vem, para fazer todas as tarefas que vocês têm pendentes. As tarefas que vocês ainda não fizeram, procurem fazer, concluam elas, senão vai ficar depois bem complicado vocês concluírem essas tarefas. E aí não vai ficar uma coisa legal. Façam com calma, aproveitem o tempo que vocês têm em casa para desenhar, que isso vai também ajudar vocês a saírem assim talvez assim da ociosidade, de ficar só na frente da televisão. É bom, eu sei que é bom ficar na frente da televisão, mas também vocês desenhar é uma forma particular de vocês trabalharem com o universo interior de vocês, trabalharem com a mente de vocês de uma maneira mais criativa, usarem a imaginação para produzirem algo divertido, para trazer alegria, paz para a nossa humanidade, que a gente está precisando muito disso nesse momento. Então eu deixo aqui para vocês essa mensagem de fazer um pouco de arte, de pensar em arte, para justamente a gente poder trabalhar com as nossas emoções e deixar de pensar só nas coisas negativas que estão a todo momento nos bombardeando. Vamos ser fortes e encarar junto essa situação dessa pandemia de forma bem positiva, certo? 7º ano, eu desejo a todos uma boa semana, um bom feriado amanhã para vocês, e retornamos então na semana que vem para nós falarmos um pouquinho mais sobre esses trabalhos e falar um pouquinho mais sobre arte. Um grande abraço a todos.